Vejam os irmãos, o livro ele não vai se esgotar para nós. E há um texto da palavra do Senhor que diz que não é mal e é bom que nós voltemos aquilo que nós já vimos anteriormente, não para decorar, mas para fixar, para que a gente entenda o momento que estamos vivendo nesse contexto profético. O que é que nós estamos vendo? Nós vemos no livro de Cantares aquilo que os irmãos já trouxeram, né? A igreja que se inicia, as suas lutas, as dificuldades, as vitórias, o momento, o amanhecer, o dia profético de Deus, o amanhecer, o meio-dia, o entardecer, o cair da tarde, né? As sombras, meia-noite. Aí quando você diz assim, à noite, aí nós já, esse é o assunto nosso, porque a igreja vem na sua caminhada num dia, o dia profético de Deus. Tem a madrugada, o amanhecer, tudo está no livro numa sequência bem clara. Mas o que importa são os sinais proféticos que foram dados lá no livro há 3.000 anos atrás e que são exatamente por onde estamos passando, esse momento que estamos passando e estamos vendo. O mundo em convulsão, isso sempre teve, dificuldade sempre teve, mas o aumento da população, o que é profético, não é? O aumento da iniquidade, da mentira, da traição. Então, estamos vivendo um mundo que está profetizado no livro e que a igreja está tomando parte disso que está acontecendo, mas ela está tomando parte, não, está tomando conhecimento para que ela possa continuar essa caminhada que não é fácil. Caminhada difícil. Ninguém vai vencer nessa hora sem a palavra, sem a oração, seu clamor constante não se pode descuidar. Então nós estamos num momento de definição, e essa definição ela é necessária porque a igreja vai ser arrebatada. Quando Israel estava para entrar em Canaã, as provas tem que ser assim, passa por aqui, entra aqui, vocês vão ver a terra de longe, muitos vão ficar. Isso é a questão profética que está também a respeito da igreja. E toda separação não vai ser naquele momento só da passagem dessa para outra vida, é a partir de agora. A igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel está pronta, está pronta. A igreja infiel não está pronta, não está pronta, acabou. Então, são as definições que são necessárias nessa hora. Por isso, nós voltamos aos assuntos que os irmãos vão ver hoje. 6 versículos, que estão no primeiro capítulo, os irmãos vão ver todas as doutrinas que nós pregamos hoje, estão ali. Isso é maravilhoso, porque a igreja fica reforçada em todos os aspectos. No último questionário, nós fizemos a primeira pergunta, que está aqui aqui. Lendo Cantares, capítulo 4, identifica algumas doutrinas profetizadas no livro de Cantares e vividas no preparo da igreja. Veja o quê? As perguntas estão sendo muito claras e diretas para esse tempo. Então, responda em cada verso apresentado, aplicando como utilizar pessoalmente cada doutrina. Então, no verso 1, a igreja, a menina já respondeu aqui com muita propriedade, que olha para o Senhor com o olhar do Espírito.
Existe uma igreja, uma religião, um cristianismo, que ele não olha com o olhar do Espírito, ele olha com o olhar humano, da razão, da religião, daquilo que é filosófico, daquilo que é teológico, uns negócios assim que não tem significado. Então, ela não entendeu o profético, não entendeu o que é revelação, ela não entendeu o que é mistério, ela não entendeu. E ela não vai entender nunca, no lugar onde ela está, porque ela não vai ouvir revelação, ela não sabe o que é isso. Vejam só, olhar da igreja agora é olhar do Espírito Santo. O que é que nós estamos olhando com o olhar do Espírito Santo? Os sinais que estão aí, os sinais proféticos que estão aí, as mensagens estão sendo entregues todos os dias. Então o livro é rico nesse aspecto. No verso 3, aquele mesmo capítulo, nós vamos ver a igreja como fio de escarlate. E o que se observa é que o fio escarlate é da boca fechada. O clamor pelo sangue de Jesus é um mistério. Os irmãos querem ver? Nós temos uma escola aqui, a escola DOT. A professora lá, no primeiro dia, vamos fazer o culto aqui para as crianças de fora e de dentro da igreja. Vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aí a criança chega, ela não é da obra, não é da igreja. Ela não tem nem religião. Chega em casa, o que você aprendeu? Não, aprendi a clamar pelo sangue de Jesus. O pai e a mãe abrem os olhos desse tamanho, se estão corrompendo meu filho, minha filha. Faltou sabedoria. Por quê? Porque o clamor é um mistério para a igreja professa. Não é para o mundo. Não adianta você chegar aqui no canto, sangue de Jesus tem poder. Olha aqui. Isso não funciona não. É uma parte, a boca está aqui. Tem o lábio superior e o lábio inferior. Você falando, você não divisa bem o vermelho, a cor dos lábios. Mas quando você fecha, aí você, fio de escarlate. Quer dizer, aí você vê que é um fio vermelho de boca fechada. O fio aparece, mas o clamor é lá dentro, é de boca fechada. Entendeu? Se você não tivesse mistério, você sai divulgando, clama pelo sangue. A pessoa não sabe. Nós tivemos uma experiência, um cidadão, era esposa até de uma irmã nossa, ele tinha tradição, tal, não sei lá, e a esposa sempre falava no clamor pelo sangue, ele falava mal, falava tudo. Entrou o ladrão na casa dele. Aí ele começou a ficar desesperado, camarada armado. Aí o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus. Aí o camarada veio de lá e pá, repete o que você está falando. O sangue de Jesus tem poder. Aí já não podia mais falar. O que ele fez? Ele usou uma figura para fazer medo ao ladrão. Aí que o ladrão veio em cima dele. E o ladrão foi para o lado dele. Vejam só, meus irmãos, quando nós temos as doutrinas, são mistérios que pendem da nossa comunhão com o Senhor. É o que diz lá na frente, né? A comunhão. O teu pescoço, o corpo humano é esse que está aí. Cabeça, né? E corpo. Cabeça, corpo e membros. Mas entre a cabeça e o corpo está o pescoço. Então, o pescoço é uma ligação, né? Ele faz a ligação do cabeça com o corpo. Cabeça, quem é o cabeça? Jesus. Quem é o corpo? É a igreja. A comunhão, a ligação do cabeça com o corpo é o pescoço. É a comunhão, é o elemento de comunhão. Então, esse elemento, os irmãos podem ver, em todo o livro, quando fala pescoço, faz sempre, e tem uma pérola no pescoço, que é o próprio Senhor Jesus. Não, é um colar, é Jesus se revelando de todas as suas formas. Aqui diz assim, aí o exemplo aqui diz assim, e o seu pescoço é como a torre de Davi. A torre de Davi
uma construção, era uma construção antiga, ainda tem torres lá nos muros de Jerusalém. Mas a torre de Davi, ela se posicionava em certo lugar, mais alto, onde dali eles divisavam os inimigos, a vinda dos inimigos, que eles já sabiam. Não existia muita estrada, então era um caminho só, era um caminho. Então, já tinham que ir voltado para lá. E a torre guardava todos os recursos para qualquer emergência. Então, se via um exército, se via uma população, se via uma invasão, quem estava ali tinha as armas e tinha os broquéis, né? Então, tinha o escudo era o corpo inteiro. Ele pegava o escudo aqui para evitar aqui. E o broquel é um escudo menor, que tem movimento. Então, escudo. Então, você tem aquilo que é a doutrina e a fé. Ali, a torre, né? Torre de Davi. Então, ali dentro eles guardavam as armas e tudo aquilo que os que estavam posicionados para defender a cidade, para avisar, para anunciar, para distribuir, porque eles não tinham lugar para distribuir as armas. Então, elas ficavam sempre nas torres, mas a torre de Davi, a obra de Davi, entendeu? Então, veja, a torre de Davi, na nossa comunhão com o Senhor, quais são as armas que pendem da comunhão? Não tem comunhão, não tem arma. Mas a cidade, que é a obra do Espírito, está guarnecida pela obra de Davi. E a obra de Davi é aquela de defender Jerusalém, onde tudo está sob o domínio daqueles que estão vigiando de onde vem o mal e trazendo as armas e o remédio para essa hora. Então veja aqui, o clamor pelo sangue de Jesus é uma arma. As pessoas não sabem usar, vão ter dificuldade. Então, isso aí tem muito valor. A doutrina hoje, que estava mencionada há 3.000 anos atrás, os irmãos têm que entender isso, o valor disso. Não é uma invenção o clamor pelo sangue. E os irmãos podem observar, no mesmo capítulo, os mesmos versículos 1, 3, 4 e 7, falam da mesma coisa. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual o sentido direto desses 4 textos? Está se referindo a quê? Uma palavra só, ou 2 palavras. Está se referindo a uma operação que está na responsabilidade de um dos elementos da Trindade, que é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo. Olhos como pomba do Espírito. Filho de escarlate, poder do sangue de Jesus. Sangue, Espírito Santo, a mesma figura. Pescoço, como a torre de Davi. Então, aquilo temos acesso às armas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O mundo não conhece isso. A religião não conhece isso. Meus irmãos, isso é um benefício nosso. Não estamos fazendo propaganda da Igreja Maranata. Nós estamos dizendo da nossa experiência. Hoje, não adianta você pregar religião, não tem valor nenhum. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Hoje você tem que mostrar às pessoas os recursos para sobreviver. Só isso. Então, nós que aqui estamos, podemos não usar o recurso, mas nós temos o recurso. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor têm os recursos. Isso é um grande benefício. Ninguém vence nessa hora sem os recursos dessa comunhão com o Senhor. Se às vezes está numa grande dificuldade, vai de joelho, o Senhor dá uma visão, dá uma revelação. Em ti, aí você vê, em ti não há mancha. Quer dizer, por quê? Lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Os irmãos estão vendo? As perguntas que estão aí, só nessa pergunta, você tem uma grande parte da doutrina e como você utilizar a doutrina. Isso é que é importante.
Então você deixa de lado e faz o que está na sua cabeça. Vai lá bater no fulano, vai lá brigar com outro, vai não sei o que. Faz isso. Eu vou parar aqui, porque já foi falado muita coisa, e eu acho que os irmãos aprenderam muita coisa só nesses 4 versículos. Mas o texto ainda diz o seguinte: favas de mel manam dos teus lábios, mel e leite estão debaixo da tua língua. Então, a igreja, ela se apresenta falando, revelando, doutrinando, testemunhando, e ela não pode mostrar nada que não seja um alimento, que tenha substância, que seja vital. Mel e leite são 2 nomes. A terra de Canaã, que mana leite e mel.